Muito bem, gente. Então, estamos de volta, continuando com nossa provinha aí da Polícia Federal. Vamos às próximas questões. Julgue os itens a seguir, conforme a adequação da linguagem dos excertos a um texto de correspondência oficial, o qual... Gente, essa questão também foi repetida da outra prova, eles colocaram aquela, ó. Informamos que na reunião passada, onde discutiram-se questões relativas à revisão da remuneração... Gente, não foi essa que é repetida, é a próxima. Olha só, informamos que na reunião passada, onde discutiram-se, já tem um erro aqui, né, gente? O onde aqui puxa esse C, então teria que ser onde se discutiram questões, enfim. Já vi que está errada a questão 24. O onde, ali, é um pronome relativo e ele atrai aquele C, onde se discutiram questões relativas. Bom, e aí, questão 25. Essa sim foi exatamente igual à outra que eles puseram na prova de perito. Ó. Senhor corregedor, a ação rigorosa da Polícia Federal no sentido de extirpar os crimes de tráfico das comunidades menos favorecidas foi determinante para que a operação fosse considerada bem-sucedida até a presente fase. Faz-se necessário agora que se acompanhem regularmente as atividades dos cidadãos residentes nos locais envolvidos. Visa-se com isso a não reincidência de crime nas etapas subsequentes do projeto e em período posterior ao seu término. Correta a número 25. Muito bem. E aí, nós vamos passar para uma outra prova que eu trouxe, parte da prova do TRT da 10ª região, técnico, que foi organizado por CESP e UNB. Então, vamos ao texto? O Tribunal Regional do Trabalho, gente, isso aqui foi um erro na hora de... Da 10ª região, após autorização da presidenta, efetuou a doação de diversos equipamentos, chamados de passíveis de desfazimento, a duas entidades. Então, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região, após autorização da presidenta, efetuou a doação de diversos equipamentos chamados de passíveis de desfazimento. Há duas entidades, vamos ver. Creche Magia dos Sonhos e Associação dos Deficientes de Brasília, consideradas pela administração do tribunal como legalmente aptas a receber os bens. A medida é de grande importância, porque equipamentos considerados obsoletos ou de baixo rendimento para o TRT, como impressoras, teclados e computadores, podem ser muito úteis para instituições voltadas ao trabalho social, que não teriam como obtê-los, a não ser pela via da doação. Esse ato integra o rol de ações relacionadas à responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão. Muito bem, então, vamos às questões. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir. Questão 26. O termo, a medida, consiste em elemento coesivo, quer dizer, aquele que faz uma ligação, que retoma as informações do trecho, consideradas pela administração do tribunal como legalmente aptas a receber os bens. Então, ele está me dizendo que, quando ele usou o termo a medida, ele está, esse elemento consiste em um elemento coesivo que retoma as informações do trecho, consideradas pela administração do tribunal como legalmente aptas a receber os bens. Gente, quando ele diz ali, quer dizer, vamos voltar ao texto? O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região, após autorização da presidenta, efetuou a doação de diversos equipamentos chamados de passíveis de desfazimento a duas entidades, Creche Magia dos Sonhos e Associação dos Deficientes de Brasília, consideradas pela administração do tribunal como legalmente aptas a receber os bens. Aí ele diz, a medida é de grande importância, porque equipamentos considerados obsoletos... Muito bem. Quando ele diz, então, a medida, ele está retomando esse trecho, consideradas pelo obsoletos ou de baixo rendimento para o tribunal? Claro que não. A medida, quando ele fala de medida, é a doação
daqueles equipamentos que para o tribunal já não seriam úteis, mas para uma instituição carente, não é? São, assim, equipamentos de grande uso, de grande utilidade. Então, gente, 26, errada. A medida aqui foi a de decidirem fazer as doações e não consideradas pela administração do tribunal como legalmente aptas a receber os bens. Não, o consideradas aqui não tem nada a ver com medida. 26, errada. Muito bem, número 27. De acordo com os sentidos do texto, os equipamentos foram doados porque estavam com defeito de fabricação. Nada a ver, gente. Eles não estão dizendo que o tribunal fez a doação porque os equipamentos estavam com problema. Nada a ver, ao contrário. Para o tribunal, aqueles equipamentos já estavam mais, né? Já seriam trocados, então já não seriam tão úteis. Mas para aquelas instituições, utilíssimos. Não tem nada a ver, eles não doaram coisa velha nem com defeito. 27, errada. Muito bem. Questão 28. O termo intensificado está no singular porque concorda com rol, mas estaria também correto se colocado no feminino plural, intensificadas, forma que concordaria com ações. Não dá para fazer sem voltar ao texto. Então vamos entender direitinho. Ele está dizendo que o adjetivo intensificado está no masculino singular porque está concordando com rol, mas que poderia também estar no feminino plural, intensificadas, porque aí estaria concordando com a palavra ações. Vamos voltar ao texto. Não dá para fazer sem voltar ao texto. Peraí. Aqui, ó. Vamos ler. Aqui está, gente. Esse ato integra o rol de ações relacionadas à responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão. Olha bem. Esse ato integra o rol de ações relacionadas à responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão. Então, ele está dizendo que intensificado está concordando com o rol, quer dizer, esse rol é intensificado a cada gestão. Mas poderia ser assim, esse ato integra o rol de ações relacionadas à responsabilidade social do tribunal, intensificadas, quer dizer, essas ações intensificadas a cada gestão. Poderia sim. Se eu digo o rol de ações intensificado, concordei com o rol. O rol de ações intensificadas a cada gestão, eu concordaria com ações, não ficaria errado, não mudaria o sentido. Então vamos lá. Questão 28. O termo intensificado está no singular porque concorda com rol, mas estaria também correto se colocado no feminino intensificadas concordando com ações? Sim, correta a número 28. Questão 29. O trecho autorização da presidenta está entre vírgulas, após a autorização da presidenta, está entre vírgulas, porque se trata de um adjunto adverbial intercalado na oração principal, ou seja, deslocado em relação à ordem direta. Deixa eu explicar um pouquinho isso. O que seria a ordem direta? Gente, nós dizemos que ordem direta de uma oração é quando você escreve colocando tudo no seu devido lugar. O que seria o devido lugar? Sujeito, verbo, os objetos e os advérbios. Exemplo, ele comprou o carro 0 ontem. Isso aí é uma oração na ordem direta. Todos os elementos estão no seu devido lugar. Ele é o sujeito. Comprou é o verbo. O carro 0 é o objeto. Ontem é o advérbio de tempo. Não existe nenhum elemento deslocado da sua posição original. Se eu dissesse assim, ontem ele comprou o carro 0, eu teria aí um elemento deslocado, que seria o advérbio ontem, que estava lá no fim e eu trouxe para o início da frase. Quando você desloca um elemento adverbial, seja de tempo, de modo, de lugar, não importa. E aí você joga aquele elemento ali no meio da frase. Você intercala, né, no meio de uma frase. E ele é um elemento maiorzinho, né, não uma palavrinha ou duas, mas 3, 4, 5 palavras. Ele vem isolado por vírgulas. Quer ver?
Presta atenção ao exemplo que eu vou dar, outro exemplo que eu vou dar para você. Ele morou conosco durante o primeiro semestre de 2012. Olha bem, ele morou conosco. Aí eu coloquei, durante o primeiro semestre de 2012. Elemento adverbial de tempo, ele morou conosco quando? Durante o primeiro semestre de 2012. Longo. Aí eu pego esse elemento adverbial de tempo longo e desloco, trago para o início da frase. Durante o primeiro semestre de 2012, vírgula, ele morou conosco. Aí eu tenho que pôr a vírgula. E se eu colocasse esse elemento adverbial no meio, assim, quer ver? Ele, durante o primeiro semestre de 2012, morou conosco. Eu também teria que pôr entre vírgulas, eu teria que escrever assim. Ele, vírgula, durante o primeiro semestre de 2012, vírgula, morou conosco. Deu para entender? Eu poria entre vírgulas, tá bom? Então vamos ver aqui a nossa questão. O trecho, após autorização da presidenta, está entre vírgulas, porque se trata de um adjunto adverbial intercalado na oração principal, ou seja, deslocado em relação à ordem direta. Vamos voltar ao texto para ver? Olha aqui o que o texto me diz. Aqui. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, vírgula, após autorização da presidenta, vírgula. Gente, a oração principal aí é: o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região efetuou a doação de diversos equipamentos após a autorização da presidenta. Só que eu fiz o quê? Eu desloquei após a autorização da presidenta, que é uma expressão adverbial de tempo, porque quando o tribunal fez a doação após a autorização da presidenta, é uma expressão adverbial de tempo. O que eu fiz? Eu desloquei e intercalei, joguei ali no meio da oração. Então, eu pus as vírgulas por isso. Ele foi isolado por vírgulas porque ele é uma expressão adverbial intercalada na oração principal, que foi desarrumada, ela saiu da ordem direta, jogamos ali um elemento adverbial no meio. Então, questão 29. Esse trecho está entre vírgulas porque se trata de um adjunto adverbial? Sim. Intercalado na oração principal? Sim. Ou seja, deslocado em relação à ordem direta? Sim. Número 24, corretíssima. Gente, outro ponto, hein, que eu tenho chamado a atenção de vocês e chamo de novo. Pontuação é preferência para CESP ou UNB. Pontuação, você pode, eu acho que fazer uma aposta. Né? Sempre cai pelo menos uma questãozinha envolvendo pontuação. E eu não discordo da banca em optar por essa escolha, porque é um dos pontos mais importantes. Não é? A pessoa que tem um domínio razoável da língua sabe pontuar, não comete erros grosseiros de pontuação. Por isso a banca sempre cobra, tá bom? Então vamos em frente. Questão número 30. O emprego de aspas em passíveis de desfazimento justifica-se porque desfazimento é uma expressão não dicionarizada que constitui um neologismo. Gente, primeiro deixa eu explicar o que é um neologismo. Muita gente fica em dúvida. Neo é novo, né? Neologismo é uma palavra nova. Uma palavra que surge, que o povo cria. O povo inventa, o povo cria aquela palavra, ela começa a ser usada, uma palavra nova. Eu dou um exemplo. Mensalão, mensaleiro. Essas palavras não existiam. Elas surgiram entre o povo na época daquele escândalo. Todo mundo começou a falar, ele participou do mensalão, ele é mensaleiro. Só que essas palavras não estavam dicionarizadas. Elas não existiam na língua portuguesa. Por isso, neologismo, palavra nova. Essas palavras, por sinal, continuam novas, elas não estão no dicionário ainda, né? E eu espero que fiquem fora do dicionário, porque o dia que elas forem para o dicionário, mau sinal. Quer dizer que a coisa virou prática tão comum que foi incorporada à língua como palavra de uso corrente. Então,
continuam sendo neologismos. Então, neologismo é isso. É uma palavra nova que o povo cria, inventa, começa a ser usada por todo mundo e tal, mas não está no dicionário. E aí, quando você usa, você precisa evidenciá-la de alguma forma. Ou você põe aspas, se você está digitando, além de aspas, você tem a opção do itálico. Ou então, se você está escrevendo, está usando a letra cursiva, você faz a evidenciação escrevendo a palavra em letra de forma. Você precisa evidenciá-la de alguma forma. Muito bem. Agora, olha o que ele está dizendo aqui para mim sobre a palavra desfazimento. Vamos ler. O emprego de aspas em passíveis de desfazimento justifica-se porque desfazimento é uma expressão não dicionarizada que constitui um neologismo. Gente, o verbo é fazer. De fazer, eu tenho fazimento. Eu tenho desfazer. E de desfazer, eu tenho desfazimento. Não é nada de palavra nova, nada de neologismo e que não está dicionarizado. Então, número 30, errada. Sabe qual é o problema nessa questão? O aluno, às vezes, vê uma palavra, nossa, que palavra feia. Desfazimento do contrato. Eu posso dizer isso? Pode. O desfazimento do contrato. E é tão feia, o aluno, não, isso não existe. Ele acha que não existe, que é uma palavra errada, que não está dicionarizada, entendeu? Então, muito cuidado com isso, não é? Muito bem? Então, vamos adiante. Com o objetivo de apresentar boas práticas da organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais, acontecerá o Seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça, nos dias 11 e 12 de março de 2013, em Porto Alegre. O evento será organizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário. O encontro terá a participação de ministros de tribunais superiores, desembargadores, juízes, promotores, advogados, delegados, diretores de tribunais e professores universitários. Entre as palestras, painéis e mesas redondas, estão programados temas a respeito de gestão, informatização, correição virtual, paradigmas, meio ambiente, conciliação, comunicação, todos eles relacionados à justiça. Muito bem? Com base nas estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. 31. A expressão o evento retoma o antecedente Seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. Gente, vocês estão vendo como a banca gosta de cobrar essa questão também do termo que está retomando um outro trecho? Quer dizer, capacidade de leitura e de interpretação. Naquela outra, lembra? Era a medida, e aí ele perguntava se a medida ali estava se referindo a não sei o que, já não lembro mais. Enfim, essa questão é muito comum. Então aqui ele está de novo perguntando se quando ele fala de o evento, ele está retomando, esse o evento aí é um elemento, né, de coesão com Seminário, Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. Vamos voltar ao texto? Olha aqui, ó. Cadê você? Peraí. Tá aqui, ó. Com o objetivo de apresentar boas práticas da organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais, acontecerá o Seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça nos dias 11 e 12 de março de 2013 em Porto Alegre. O evento, claro que o evento é o Seminário de Atualidade e Futuro da Administração. Muito fácil, né, gente? Então, 31, correta. Muito bem. Questão 32. No segundo parágrafo, excetuada a última, todas as demais vírgulas têm a mesma justificativa de uso. Vamos ver de novo. No segundo parágrafo, excetuada a última, todas as demais vírgulas têm a mesma justificativa de uso. Então, vamos voltar ao segundo parágrafo. Vamos olhar as vírgulas, exceto a última.
Então, todas tiveram a mesma justificativa? Vamos lá. O encontro terá a participação de ministros de tribunais superiores, vírgula, desembargadores, vírgula, juízes, vírgula, promotores, vírgula, advogados, vírgula, delegados, vírgula, diretores de tribunais e professores universitários. Bom, até agora, todas essas vírgulas que nós encontramos têm a mesma justificativa de uso, gente. Todas elas até agora, isolando elementos de uma enumeração. Vamos continuar. Entre as palestras, vírgula, painéis e mesas redondas, estão programados temas a respeito de gestão, vírgula, informatização, vírgula, correção virtual, vírgula, paradigmas, vírgula, meio ambiente, vírgula, conciliação, vírgula, comunicação, vírgula, todos eles relacionados à justiça. Gente, presta atenção. Todas essas vírgulas que nós vimos até agora estão isolando elementos de uma enumeração. A última, por isso a banca fala, com exceção da última, excetuada a última, que é essa aqui. Essa aqui realmente não está isolando elemento de enumeração, porque isso que vem depois, todos eles relacionados à justiça, não é mais um elemento daquela enumeração. Não. A enumeração acaba em comunicação. Aí ele fez só aquela pausa com a vírgula para fechar. Todos eles, aí ele retomou tudo que ele disse antes, todos eles relacionados à justiça. Então, essa vírgula, essa última vírgula, está isolando também um elemento da enumeração? Não. A enumeração acaba em comunicação. Ele pôs a vírgula e disse, todos eles relacionados à justiça. Isso aí não é mais um elemento da enumeração. Então, essa vírgula está isolando um elemento explicativo aí que ele usou para retomar os outros. Então, todas as vírgulas do parágrafo isolam elementos de uma enumeração. Por isso, a mesma justificativa de uso, menos a última. Então, vamos ver o que a questão diz. Ó. No segundo parágrafo, excetuada a última, quer dizer, com exceção da última, todas as demais vírgulas têm a mesma justificativa. Sim, todas as demais isolam elementos de uma enumeração, menos a última. 32, certa. 33. Como o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, o emprego do presente do indicativo em estão, na linha 11, está em desacordo com as exigências gramaticais de correlação entre os tempos e os modos verbais. Gente, então ele está dizendo o seguinte, como o texto está falando de um evento futuro, né? O tal, vejam bem, vamos voltar aqui, ó. Peraí. Aqui. O evento será organizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Instituto papapá. O encontro terá a participação de ministros dos tribunais superiores, desembargadores, juízes, promotores, advogados, delegados, diretores, entre as palestras, painéis e mesas redondas estão. O que ele está dizendo é o seguinte, como o texto fala de um evento que vai acontecer no futuro, e ele começou usando os verbos no futuro, como nós vimos, o encontro terá, aqui antes, ó, o evento será organizado, o encontro terá a participação, ele diz que já que é um futuro, um evento no futuro, que é um erro usar esse verbo aqui, estão, como a banca usou, no presente, com a banca não, como o autor usou, no presente do indicativo. Olha lá o que a questão está dizendo. Como o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, o emprego do presente do indicativo em estão está em desacordo com as exigências gramaticais de correlação entre os tempos e modos verbais. Gente, não existe nenhuma impropriedade nisso. Veja que está perfeito aquele trecho. Vamos lê-lo de novo. Ó. O encontro terá a participação de ministros de tribunais superiores, desembargadores, juízes, promotores, advogados, delegados, diretores de tribunais e professores universitários. Entre as palestras, painéis e mesas redondas estão programados temas a respeito. Não tem nada de errado aí em usar o presente do indicativo. Estão programados. Acabou.
perfeita, não tem absolutamente nenhuma impropriedade, não existe nenhuma impropriedade nisso. Então, ele está dizendo que está em desacordo. Errada, não está em desacordo coisíssima alguma, gente. Muito bem? Questão 34. A expressão boas práticas, por indicar um juízo de valor, confere subjetividade ao texto, tornando-o pessoal e pouco objetivo. Gente, vamos voltar lá, linha 1, ó. Peraí. Com o objetivo de apresentar boas práticas da organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais, acontecerá o Seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça nos dias 11 e 12 de março de 2013, em Porto Alegre. Gente, com o objetivo de apresentar boas práticas da organização, veja bem, você acha que essa expressão, por indicar um juízo de valor, confere subjetividade ao texto e torna esse texto pouco objetivo, gente? Claro que não, né? Absolutamente nada a ver. O que é um texto pouco objetivo? É aquele texto que você lê, relê e lê de novo. E mais uma vez. E fica realmente num impasse. O que o autor quis dizer aqui? O que o autor quis dizer com isso? Aquele texto extremamente complexo, não é? Subjetivo nesse sentido. Ele está dizendo que ao usar na primeira linha boas práticas, o autor tornou o texto subjetivo, pouco objetivo. Não, né? Absurda, errada, a número 34. Deixa eu dar uma dica até. Mesmo que você ficasse um pouco em dúvida, sei lá, quando você visse esse pouco objetivo, você já mataria a questão. Poxa, o texto é super objetivo, você lê e o entende perfeitamente. Ele é claro, não tem nada de pouco objetivo. Errada a 34. Questão A. Agora, gente. Ok. Deixa eu até falar um pouquinho sobre isso antes de passarmos para outra prova. Foi a prova do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que eu trouxe para vocês. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre essa história da subjetividade. Um dos pontos que realmente traz a subjetividade a um texto, a um discurso, muitas vezes é o uso de advérbios, o uso de adjetivos, sabe? Uma sobrecarga de adjetivos, de advérbios, mostra muitas vezes, deixa muito claro para quem está lendo ou para quem está ouvindo, a opinião de alguém sobre determinado assunto. Então, isso acontece muitas vezes, mas aqui, usar ali boas práticas, isso não bastou para tornar o texto subjetivo e pouco objetivo. Gente, claro que não. Então, muito cuidado com isso. Se você, quer ver, vou dar um exemplo da história do advérbio. Muitas vezes o uso de um advérbio, de uma palavrinha, passa para quem está me ouvindo, por exemplo, claramente a minha opinião sobre alguma coisa. Quer ver? Você vira para mim e pergunta assim: Augusta, quantos candidatos foram chamados até agora para o tribunal tal? Aí eu digo assim: infelizmente, apenas eu nem termino a minha resposta e você já sabe que o número de candidatos, na minha opinião, ficou aquém do esperado. Porque se eu já comecei a minha resposta dizendo infelizmente, apenas, eu usei duas palavras que dão claramente o sentido de que eu achei que o número foi muito pequeno, não é? Porque se eu dissesse assim, nossa, já foram chamados, mas eu disse, infelizmente, apenas, é porque eu achei o quê? Muito pouco. Então, realmente aí, esse advérbio, infelizmente, que eu usei no início do meu discurso, já mostra para você a minha opinião sobre aquilo. Deixa muito clara a minha opinião de que o número chamado até agora foi muito pequeno. Então, gente, realmente, o uso de advérbios, o uso de adjetivos, muitas vezes deixa claríssima a opinião do autor, torna o texto muito pessoal. Mas aqui
boas práticas, aquele adjetivo ali, boas, não bastou para tornar o texto subjetivo, como a banca diz, pouco objetivo. Claro que não. O texto é claríssimo, é objetivo, você lê e entende perfeitamente o que é dito em cada linha. Ele não é em nenhum momento pouco claro, pouco objetivo. Não é isso? Então pronto. No nosso próximo bloco, fazemos as nossas últimas questões de hoje. Até já.